Irmãos, boa noite. Vou pedir que os que se encontram de pé, que eles tomem seus lugares já, para que possamos iniciar o culto. Normalmente, programação de aniversário da igreja acaba sendo um pouco mais extenso, e cada minuto é importante para esses momentos especiais. Então, vamos começar no horário, para que a gente também possa ficar em ordem em relação ao horário. Muito bem, irmãos, então eu vou pedir o seu silêncio nesse momento, nós vamos orar e em seguida teremos uma leitura. Maravilhoso Deus, obrigado porque estamos aqui nesse fim de tarde, início de noite deste sábado, primeiramente para adorar ao Senhor, primeiramente Deus para encontrar o Senhor, lembrar o quanto o Senhor Deus é bom, o quanto o Senhor Deus é digno de todo louvor e toda adoração. Coloque em nós o temor do Senhor, a reverência que temos que ter também, e o coração, Deus, disposto e sincero no louvor ao Senhor, pelos méritos do Senhor mesmo, pelos atributos do Senhor, não por nós, não pelas nossas ansiedades, nem pelos nossos desejos, Pai, que porventura possam até ser bons, mas por causa de tudo que o Senhor representa por nós, para nós, por causa de tudo que o Senhor é, de tudo que o Senhor faz, de tudo que o Senhor tem feito também. Que a nossa adoração ela seja verdadeira nesse sentido, Pai. Segundo Deus, em relação à nossa comunhão também, que a nossa comunhão não seja para vergonha, Deus, não seja para algo infrutuoso, mas algo digno, Pai, do Senhor se orgulhar, algo digno de que o Senhor Deus se agrade, o Senhor tenha prazer, Pai, do nosso encontro aqui, que o Senhor Deus fique regozijado, Pai, com a presença da Tua igreja, com a reunião da Tua igreja, com a reunião dos crentes, dos salvos, Pai. O Senhor não precisa disso, mas o Senhor se agrada disso, Pai. E nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que é de adorar ao Senhor, Deus. O Senhor nos criou para isso, para esse fim também, para sermos criaturas que o adoram. Então agora estamos não sozinhos, mas em conjunto, em corpo, em coletivo, em comunhão, Deus, fazendo isso. Então remete-nos a uma reverência, a um respeito à Tua pessoa, Deus, um respeito um para com os outros aqui também, nesse lugar, para que o Senhor Deus se agrade, Pai. Abençoe todo o andamento dessa programação, abençoe os irmãos que chegaram, Pai, abençoe o pregador, que o Senhor já tem colocado a sua mensagem no coração dele, nos lábios dele, Pai, e a palavra é do Senhor mesmo, que o Senhor use, Pai, poderosamente, para que a Tua palavra alcance os corações daqueles que ainda não Te conhecem, e fortaleça, Pai, ainda mais os corações, o espírito, o entendimento daqueles que querem Te servir melhor também. Obrigado, Deus, porque essa igreja tem comemorado 30 anos, 3 décadas, trabalhando aqui em Vargem Grande. Com falhas, com certeza, com lutas, mas aqui ainda firme, Pai, porque é a igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada
membro, Deus, participante desse corpo, dessa igreja. Cada pessoa, Deus, para que seja um crente melhor a cada dia, para o Senhor mesmo. E que seja luz, seja sal aqui nesse mundo. Eu oro grato por tudo, Deus nos abençoe, perdoa as nossas falhas, abençoe cada um que chegou, que ainda porventura está no caminho. Protege-os, em nome de Jesus, amém. Também quero convidar os irmãos, os queridos também, para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Então o livro é Mateus, capítulo 5. Só também tem um aviso antes. As mães, os pais que estão com os bebês, se precisarem, tem o berçário ao lado aqui, tá bom? A porta aqui de fora, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo. Não tem ninguém lá cuidando das crianças, tá? Mas se você precisar usar um espaço lá com o seu bebê, com sua criança, você pode usar lá, tá bom? Então a leitura é do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E o destaque aqui, a respeito desse texto, é o versículo 13, dizendo que, Jesus dizendo para os discípulos, né, para aqueles ouvintes, que eles eram, ou que eles são, o sal da terra. E se o sal ele perder o sabor, você pode jogar a quantidade que for lá no alimento, ele não vai temperar o alimento. Para nós, que saibamos ser o sal da terra, temperando bem a nossa vida, a dos outros, para que possamos também resplandecer como luz na vida ainda dos perdidos e ser também úteis e frutos, né? Dar frutos na vida daqueles que também participam da nossa. Quero convidar os irmãos para colocar-se de pé. Nós vamos cantar o hino, do Hinos de Louvor, número 11, Vos Prostrai. Ó
Amém, irmãos. Podem sentar-se. Temos um especial agora do nosso irmão Eliezer. Boa noite, irmãos. Nessa noite eu vou cantar uma música que é de minha autoria, e essa música, quando eu estava escrevendo ela, eu estava pensando muito no dia que eu me converti, né? Quando a gente se converte, é inesquecível, né? Aquele dia inesquecível. E uma coisa que me tocou muito quando eu estava escrevendo essa música é: por que eu me converti? Para que eu me converti? E quando eu estava escrevendo, né, eu lembrei daquele mandamento de Jesus, que ele nos manda ir e anunciar o evangelho a toda criatura, né? E essa música eu meio que fiz uma união, tanto do sentimento que eu estava ali naquele momento, quanto o que Deus nos pede para fazer. Então, além de ele nos ter amado, de ter morrido por nós na cruz, ele ainda pede que nós amemos aos outros também, né? E nós devemos amar assim como ele nos amou. E o amor dele deve ser exemplo para nós. Tá bom? Pois Deus se tornou minha razão de viver. Hoje alegre estou, pois Deus inundou de amor meu viver. Então canto esta canção de amor a meu Deus, que por mim morreu. Teu amor me faz amar, teu amor me faz amar. Teu amor me faz viver para sempre proclamar que o teu amor me faz amar. Hoje a vida mudou, pois Deus se tornou minha razão de viver. Hoje alegre estou, pois Deus inundou de amor meu viver. Então canto esta canção de amor a meu Deus, que por mim morreu. Teu amor me faz cantar, teu amor me faz amar. Teu amor me faz viver para sempre proclamar que o teu amor me faz amar. Teu amor me faz viver para sempre proclamar que o teu amor me
me faz viver para sempre proclamar que o teu amor me faz amar, que o teu amor me faz amar, que o teu amor me faz amar, teu amor me faz amar. Amém? Muito bem, irmãos, vamos cantar mais um cântico agora, Tu és soberano, e após esse cântico, o irmão Joseval, lá da Igreja da Vitória de Cotia, também tem um especial. Joseval, por favor. Logo após, então, o irmão Joseval, o irmão Almir, pode chegar. Fechar aqui para não atrapalhar o outro hino. Boa noite, irmãos. Boa noite.
Para mim é um grande privilégio estar aqui, todos os anos eu estou aqui, sempre aqui com os irmãos. Agradeço por esta igreja, pela vida dos irmãos, do Nil, né, que está aqui sempre na direção desta igreja. Obrigado pela vida de cada irmão, que cada dia essa igreja cresça e produza e que muitas almas entreguem suas vidas ao Senhor aqui nesta cidade. Isso aqui é cantar um hino, não é fácil. Bom, espero que dê tudo certo. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho eu não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pro teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. A letrinha é bem pequenininha, a gente se perde. Obrigado. Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Privilégio estar aqui, né? Fui convidado para trazer um breve relato, né, de como foram o último ano, né, desde o último aniversário. E eu me senti desafiado, né, porque eu não sou bom de memória. Minha esposa sabe disso. E aí eu tive que relembrar, trazer, né, a mente. E eu fiz um breve relato aqui no meu celular, né, para mim ter uma referência, que senão eu não iria conseguir lembrar aqui para dar esse relato. Coloquei primeiro um versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, fala: portanto,
Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Já fazem bons anos que eu faço parte desse corpo de Cristo aqui, né? E fazendo uma retrospectiva de como foram esses anos, né? E de como foi de um ano para cá, eu pude analisar altos e baixos que a igreja teve, né? Que nós tivemos como corpo de Cristo. E desde o último aniversário também, né? Com a pandemia, os cultos online, distanciamento social, né? Algumas vezes irmãos se tratando como estranhos, mas devido o distanciamento, né? Devido ao medo do vírus, né? A pandemia, o vírus poderia ser transmitido para as famílias, por isso que nos tratávamos estranhos de algumas maneiras, né? Com distanciamento, muitos de nós diminuímos o afeto, né, os laços que nós tínhamos feitos, né? Não tínhamos, perdendo a consideração pelas famílias, né? Perdendo a consideração até pelos irmãos, pelo corpo de Cristo, a família, né? E isso fez com que as pessoas se distanciassem, de certa forma. No entanto, a palavra de Deus, ela não deixou de ser pregada. Ela não deixou de ser ensinada aqui nessa igreja. Ela não deixou de ser testemunhada, né? E isso é motivo de dar graças a Deus, porque a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, foi ensinado, né? Nunca deixado de ser demonstrado e transmitido o amor de Deus, o amor de Jesus na nossa vida, através da nossa vida, né? Os nossos medos, né, os nossos anseios que tínhamos, faziam com que a gente duvidasse, né, todos nós duvidássemos. E esses medos, anseios, devido à pandemia, devido ao distanciamento, né, os laços se quebraram, né, tivemos algumas baixas, né, irmãos indo embora, a liderança sendo substituída, diversos problemas que ocorreram, né, aqui nessa igreja, e problemas que tivemos, né, mas a graça do Senhor superabundou, né. O pastor, ele ansiava passar o cajado, né, porque ele já estava cansado, né, e aí a igreja iniciou um propósito de oração, né, todos juntos, firmes, em oração, né, para uma nova liderança espiritual. E com pouco tempo, um tempo breve, né, mais uma vez Deus se mostra soberano na nossa vida, na vida dessa igreja aqui em Vargem Grande, né? E a glória dele, a soberania dele, né, a eternidade dele foi mostrada, né? As orações dos irmãos foram atendidas, os clamores, os pedidos, né, foram ouvidos pelo nosso Deus que intercedeu por nós, né, mandando uma família com um líder espiritual, né, esse líder que também não é só um líder, ele também é um servo, né, e ele, sendo servo, ele é exemplo de servo para nós como ovelhas, de como servir, né? E Deus nos abençoou com esse homem, né? Esse novo pastor, né? O pastor Toninho. E antes dele vir para cá, para a nossa igreja, né? No final do ano passado, né? Ele já estava essa transição. Calhou bem que no período em que eu e minha esposa, né, a gente se casou, né? Minha esposa e eu, nós fomos abençoados por Deus pela celebração do nosso casamento feito pelo pastor Toninho. Mas eu tenho que confessar para os irmãos que eu fiquei um tanto apreensivo, né? Porque a gente não conhecia muito bem o pastor,
Toninho. Né? E um homem que vai fazer a celebração do momento mais importante da nossa vida, nós não o conhecíamos muito bem. Fiquei um tanto apreensivo, eu confesso. Né? Eu tinha visto ele por vídeo, né? E uma ou duas vezes pessoalmente. Uma observação aqui, abre aspas. Eu achei que ele fosse mais alto. Mas, né, a estatura de um homem não condiz com o tamanho do seu caráter. Né? E é glória de Deus isso. Né? Não é glória para homem nenhum. Né? E nós, né, fomos, por fim, abençoados com essa celebração. A celebração do nosso casamento. Deus usou aquele homem porque foi muito marcante para nós, para mim e para minha esposa, né? Como o próprio Deus usou a vida daquele homem para falar naquele dia, no momento do nosso casamento, né? Deus usou ele, e glória a Deus por isso. Por fim, então, né, a tão esperada família do pastor vem para a nossa cidade, né? Se eu não estou enganado, foi no começo do ano, janeiro ou fevereiro, né? E foi visível, foi claro, né? Foi notório que todos os irmãos tinham um carinho muito grande, né? Demonstraram um carinho muito grande pela família do pastor e por ele, né? A igreja teve também que passar por um novo aprendizado sobre o dízimo, sobre a importância de semear, né? Semear para o crescimento do corpo, para a unidade do espírito. Uma nova forma de nós sermos conduzidos por esse pastor. Tudo novo, diferente, né? Novo formato da EBD, com os estudos, com uma série de assuntos, né? Um ligado com o outro, todos relacionados, né? Classe de batismo, novos membros, né? E tudo isso, glória a Deus, né? Pela vida desse irmão, desse pastor, né? De dificuldades que tivemos a sermos abençoados porque nos reunimos em oração. Nós clamamos ao nosso Deus, né? Novos irmãos chegando, irmãos antigos retornando, né? Novas almas fazendo decisão para o Senhor. Até a mocidade teve uma transformação, né? E é motivo de dar graças a Deus, né? E até os homens tiveram um momento com uma reunião lá, né? Uma reunião de homens, né? Fizemos nossa própria reunião e ainda já está sendo planejado novas reuniões, assim como as senhoras também fazem, né? E é motivo de muita alegria. E eu tenho certeza que glória, né, seja dada ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Isaías 42:8 fala: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Romanos 11:36 fala: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Amém. Bom, vamos cantar agora o hino do Voz de Melodia 377, Vitória em Cristo. Vou pedir para os irmãos colocar-se de pé, por favor. Logo após este hino, um especial do coral com vozes femininas.
podem sentar-se. Agora o especial do Coral das Vozes Femininas de Vargem Grande. Pensou em mim.
Nós vamos cantar mais um cântico, agora o 94, do Hino de Louvor, Pela Graça Sim. Logo após, o pastor Antônio chega aqui e ele dá o espaço para a pregação. Pastor Antônio. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente está aqui hoje à noite para celebrar mais um ano que Deus concede a essa amada igreja. E eu fico muito feliz de ver cada um de vocês aqui, representando as igrejas, né? Então, quero agradecer a presença de vocês, de cada um, as igrejas aqui representadas, a igreja de Cotia. Pode ficar em pé? Os irmãos que vieram de Cotia, por favor. Obrigado pela presença de vocês, muito bom mesmo. Pode sentar. A igreja do Jardim Japão também está conosco. Bastante gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Will, Pastor Rodrigo, que está conosco também. Pode sentar. Muito obrigado. E aos demais que vieram, que foram convidados, que são nossos visitantes, sejam todos bem-vindos mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus realmente fale poderosamente no coração de cada um de vocês. Então é com grande alegria, com grande prazer que a gente tem aqui o pastor Hernando, que pode até chegar já, irmão, que vai trazer para nós a palavra de Deus hoje à noite, aos nossos corações. Esse irmão eu conhecia só de vista, ou melhor, de foto, né?
pela rede social, já tinha ouvido falar muito dele, porque é esposo da Priscila. A Priscila é conhecida há muito tempo, né? Lá dos anos 90, não é isso? Então, ela foi da igreja onde a gente veio, da mesma igreja. Então, congregamos juntos. Ela foi minha aluna na escola dominical, né, Priscila? Então, a gente fica feliz de vê-la hoje à noite aqui com seu esposo, né, com seu marido. E realmente a gente está muito feliz mesmo de ver as crianças também, né? Agora o quarto está chegando aí, né? Ah, que bênção mesmo. Então, que Deus abençoe a vida do irmão, né, pastor. Eu não conhecia de vista, né? Mas agora eu conheço. Agora nos conhecemos. Isso. Fica à vontade, irmão. Deus abençoe. Boa noite a todos. É uma grande bênção poder estar aqui nesta igreja com os irmãos e poder participar desse momento tão precioso para a igreja, né? Completando mais um ano, sempre é uma alegria podermos ver o cuidado do nosso Deus, a maneira como Deus vai cuidando da nossa igreja, né? Cuidando da sua igreja. Então eu louvo ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui, tanto eu como a minha família também, né? Agradeço ao pastor, agradeço à igreja pelo convite para poder vir pregar aqui nas conferências e aproveito para parabenizar a igreja, né? Por mais um ano de vida, que Deus continue abençoando a igreja, abençoando este ministério, e meu desejo é que os irmãos continuem crescendo, servindo ao Senhor fielmente até a sua volta, né? Até a volta de Cristo, amém? Então, uma bênção. Também estou bem feliz, pastor, de poder lhe conhecer, o pastor e a sua família. A minha esposa sempre comentava do pastor, da família, né, que tinha sido aluna do pastor e sempre falava com muito carinho, né? Então, não deu certo para a gente vir aqui acho que o culto de posse, mas eu estava ansioso para esse momento, para poder vir, né, rever os irmãos, também poder conhecer o pastor e toda a família, né? Então, para mim, tem sido uma bênção também estar, né, podendo conhecer a cada um aqui. Irmãos, a minha esposa deu uma saidinha ali, mas eu gostaria antes de apresentar também a minha família, né? Os irmãos já viram ali meu nome, também ouviram o nome da minha esposa, né, Priscila, mas eu gostaria de apresentar, né, os meus filhos. Davi, Davi, levanta a mão aí. Davi é meu primogênito, tem 9 anos, tem a Valentina também, levanta a mão, Valentina. Valentina tem 7 anos, tem o Natan, que está com a mãe, né, ele tem 2 anos, e o Natan é o nosso sapequinha, né? Natan é o nosso Homem-Aranha da casa, né? Se você pedir para ele te ensinar como é que solta a teia, ele vai te mostrar, né? Então a gente tem sido uma bênção, né? Os filhos, e está chegando mais um, né? Está chegando mais uma, na realidade, sendo mais específico, é a Melissa. Estamos aguardando a sua chegada. Previsão de nascimento dela é em julho, né? Então está chegando aí. Eu espero que até julho o frio dê uma boa maneirada, né? Assim, passe bem, para que quando ela chegar, ela não passe tanto frio aqui, mas vai chegar no inverno, né? Então, no fim das contas, vamos ter que, a família toda, esquentar ela. Muito bem, só um pouquinho sobre nossa história. Nós estamos aqui em Cotia, na Igreja Batista da Vitória, vamos completar 10 anos este ano. Então, eu louvo a Deus pelo privilégio de estar pastoreando lá a Igreja Batista da Vitória, de estar junto com aqueles irmãos queridos e vendo o cuidado de Deus, vendo o crescimento de Deus, cuidado de Deus, o crescimento dos irmãos, né, pela vida de cada um ali, cada família. Então, eu me sinto abençoado, né, por ver o crescimento da igreja e ver o crescimento da minha família também, né? Chegamos aqui apenas eu e a Priscila, o Davi ainda estava ali na barriga da mãe, e agora estamos aí, né, indo para 6, já não cabe mais no carro. Vamos ter que ver uma Kombi já, né? Uma Kombi ou uma van, vão caber bastante criança. Muito bem, irmãos. Acho que era o que eu queria introduzir aqui. Vamos para a nossa mensagem, tá bom? Então, peço para os irmãos abrirem mais uma vez lá para Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Achei excelente este tema aqui, que o pastor passou. Até eu vou aproveitar para pregar na minha igreja também sobre este tema, pregar estas mensagens lá também. Então, estamos trabalhando já há alguns meses sobre o tema discipulado ali na igreja. Então, tem muito a ver
a respeito, com este trecho aqui, a ideia do discipulado, a ideia da igreja fazer discípulos, e justamente tem a ver porque nós sabemos, entendemos que se nós queremos ser discipuladores, né, discípulos que fazem discípulos, uma igreja discipuladora, precisamos assumir a responsabilidade de sal da terra, de luz do mundo. Então é algo que está bem dentro ali daquilo que nós estamos trabalhando na igreja. Fico feliz de ser algo também que a igreja está trabalhando aqui. Bom, irmãos, eu sei que o nosso trecho especificamente, apenas ali versículo 13 hoje, mas eu gostaria de pedir que a igreja pudesse acompanhar comigo a leitura do versículo 1 até o versículo 13, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 13 de Mateus 5, e depois nós iremos orar pedindo as bênçãos de Deus para o nosso tempo agora. Acompanhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai santíssimo, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa esta noite. Obrigado por cada irmão, por cada pessoa esta noite presente aqui, que o Senhor esteja, ó Pai, falando aos nossos corações, nos mostrando, ó Pai, o que o Senhor tem para nossas vidas, para a vida de cada um. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos iluminar, nos ajudar a entender a Tua palavra, mas também ao mesmo tempo, ó Pai, que Ele possa quebrantar o nosso coração, e tudo aquilo, ó Deus, que possa impedir que os nossos ouvidos ouçam, que a nossa mente entenda, que o nosso coração creia, aceite, que as nossas vidas se submetam, que isso possa ser retirado de lado. E assim, ó Pai, possamos ter apenas nós e o Senhor, a Tua palavra sendo falada e sendo ali obedecida por cada um aqui. Ó Pai amado, esteja abençoando esta igreja em especial. Pai, eu te agradeço por mais um ano de vida que esta igreja está completando, que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a Tua igreja, continue dando crescimento, protegendo, dando ali, ó Pai, para o pastor e sua família, a liderança para os diáconos, a liderança, ó Pai, dirigida pelo Senhor, e que estes homens, ó Deus, como servos, possam estar juntamente com a Tua igreja, ó Pai, alcançando almas para o Senhor, sendo o sal desta terra. Ó Deus amado, esteja operando isso eficazmente, ó Pai, em nossas vidas. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então nosso versículo-chave aqui, nessa noite que eu quero trabalhar, é o que ele diz ali no versículo 13, vós sois o sal da terra. Mas é interessante a gente poder avaliar ou entender estas palavras diante do que Jesus tinha acabado de ensinar ali a respeito das bem-aventuranças, né? Jesus estava afirmando aqui nesse versículo que nós somos os discípulos, são o sal da terra, como também ele vai falar no versículo 14, e amanhã, se Deus permitir, vamos tratar sobre isso também, de que os discípulos, nós os discípulos, somos a luz do mundo, mas isso tudo estava ligado com o que ele tinha acabado de ensinar
nos versículos anteriores sobre as bem-aventuranças. E aqui nós temos uma lista, diferente da lista dos fariseus. Né? Os fariseus, eles tinham ali uma lista longa, cheia de obrigações, que eles tinham que cumprir para alcançarem a justiça diante de Deus, para serem justificados diante de Deus. Mas Jesus, ele apresenta uma lista sobre aquilo que o crente é por ter sido transformado pelo Evangelho. Era uma lista bem diferente da dos fariseus. Era uma lista daquilo que o crente é, não para alcançar a justiça, mas por ter sido alcançado pela justiça de Deus, por ter sido transformado pelo Evangelho. Então, de forma resumida, o que Jesus estava listando aqui, dizendo, era que um crente é humilde de espírito, ele se entristece pelo pecado, ele é controlado pelo Espírito, ele deseja a justiça de Deus, ele demonstra misericórdia ao próximo, ele vive em santidade e ele pratica a paz para com todos. E mesmo diante das perseguições e sofrimentos por causa de Cristo, o crente se alegra, o crente se regozija, pois isso não se compara aos galardões e à glória que ele receberá na eternidade. Então não importa o sofrimento, as perseguições, aquilo que nós receberemos por sermos crente é muito maior e muito melhor. Então, quando um crente ele entende essa lista, entende o que ele é, qual é o caráter de um crente, então é preciso que ele saiba como agir neste mundo, como manifestar a sua nova natureza. E aí é onde entra a afirmação de Jesus, né, de que seus discípulos são o sal da terra. E esta noite eu gostaria de estudar esse versículo 13 aqui, e ver ali com os irmãos algumas características mais importantes do sal e vermos como isso se aplica para a igreja. Primeira característica, acho que o irmão Veiga citou até ela, as duas características que eu vou trabalhar ele citou, então estamos ali bem antenados, né, com o trecho. Primeira característica do sal é o tempero. É a característica mais comum, uma das qualidades mais comuns no sal dos dias de hoje, né? Nós temos sal em nossas casas e usamos normalmente para temperar, não é verdade? E o sal ele pode fazer a diferença no sabor dos alimentos, porque ele ressalta o sabor dos alimentos, tornando os alimentos mais agradáveis. Eu acredito que todos nós podemos concordar que uma comida bem preparada, bem temperada ou temperada na medida certa, ela nos provê um momento de grande prazer, né? Como é gostoso podermos comer, nos alimentar, matar aquela fome. E é claro, se alimentando de algo que é gostoso, que é agradável, que é saboroso. Só de pensar, né, naquela refeição, naquele prato predileto, né, que nós gostamos, já nos dá água na boca, né? Já vem aquela sensação de como é bom, como é gostoso. E da mesma forma deve ser a vida do crente aqui no mundo. Da mesma forma deve ser a vida do crente aqui no mundo. Precisamos lembrar primeiro um detalhe, né? A importância do crente como tempero, da igreja como tempero, né? Por ser o sal da terra. Nós precisamos lembrar um detalhe, né? Que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando o pecado entrou no mundo, com a queda do homem, aquele mundo que Deus havia feito, que Ele tinha chamado que tudo era bom, tudo muito bom. Esse mundo se tornou corrompido pelo pecado. E poderíamos até descrever um mundo sem sabor, um mundo sem vida. A partir de então, tudo que o pecado toca fica com um gosto enganoso, não é verdade? No começo até parece bom, né? Porque se fosse ruim, ninguém iria querer pecar. Mas no começo até parece bom, agradável aos olhos. Mas depois que provamos dessas coisas corrompidas pelo pecado, o resultado é aquele gosto amargo. O resultado é aquele vazio, aquela frustração, aquela vergonha, aquela tristeza. E não, por que não dizer também a morte?
Adão e Eva, eles provaram justamente esse sabor ruim por causa disso. Lá em Gênesis 3, nós vemos que eles comeram de um fruto que era agradável aos olhos, porém foi em desobediência. Era da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia falado para eles não comerem. Era agradável aos olhos, eles tomaram, eles comeram, e aquele sabor maravilhoso que eles achavam que teria, foi substituído pelo quê? Pelo amargo das consequências do pecado em suas vidas. E assim eles perderam o que eles tinham de mais agradável e saboroso, que era a comunhão deles com Deus, que era o lar deles, né, tão maravilhoso, o Jardim do Éden. Eles perderam suas vidas também. E essa é a mesma consequência que continua acontecendo em toda a história da humanidade. E não é diferente hoje. Da mesma forma, as pessoas hoje no mundo continuam sofrendo com essa mesma reação. Estão sempre correndo atrás de algo saboroso, que a satisfaça, que lhes dê um novo sentido para as suas vidas. E aí buscam satisfação na profissão ou no status, buscam satisfação no casamento ou nos filhos, buscam satisfação nos bens ou na riqueza. Mas quando provam estas coisas temperadas pelo pecado, elas percebem que nada daquilo lhes satisfazem. Elas não encontram alegria nessas coisas, não encontram esperança, não encontram vida, não encontram aquilo que elas mais necessitam para suprir o grande vazio que há em suas vidas. E aí é onde entra o propósito da igreja como sal da terra, o propósito de cada um de nós como sal da terra. Irmãos, nós temos o propósito de provar para as pessoas deste mundo, de dar uma demonstração, uma degustação, que a vida com Jesus é mais saborosa e mais agradável do que qualquer outra coisa. Esse é o nosso propósito. As pessoas poderem olhar para as nossas vidas e degustar. Sabe aquelas barraquinhas que às vezes ficam no mercado? Eu morro de vergonha, mas fico sempre com vontade de ir lá, pegar, né, e provar aquelas coisinhas ali e ver como é bom, né? Às vezes a gente até se surpreende, prova alguma coisinha ali no mercado e vê, poxa, não sabia que essa marca, né, esse ingrediente, esse item era tão gostoso. E a ideia é as pessoas poderem ver isso em nossas vidas, essa demonstração, essa degustação, e elas poderem entender que em Jesus nós temos a plena satisfação. Temos a plena satisfação. Era o que Jesus estava ensinando aqui nessas bem-aventuranças, quando ele disse que nós somos bem-aventurados. Em outras palavras, ele estava dizendo o quanto o crente é verdadeiramente feliz. O quanto o crente é abençoado por Deus. Por isso que você tem tantas vezes ali sendo ditas, olha, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. É claro que é importante lembrar um detalhe, tá? Jesus estava dando uma lista aqui de crentes, mas é importante lembrarmos, neste momento, que tipo de crente Jesus estava falando. É de um crente que tem o seu caráter transformado pelo poder do Evangelho, de um crente que tem os seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo, de um crente que é submisso ao Espírito Santo, onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está agindo na sua vida e produzindo essa tão maravilhosa alegria, felicidade, nos tornando verdadeiramente felizes. Por isso que ele está citando uma lista, não de atitudes externas, mas uma lista de intenções, de atitudes que acontecem no nosso coração, que os homens não podiam ver. Lembra os fariseus? Sempre muito preocupados com o que os homens podiam ver, tinham ali uma lista longa de obrigações, de seguir leis, de seguir tradições, para que as pessoas pudessem enxergá-los como homens justos. Quando veio Jesus, provou que aquela justiça era apenas externa, era falsa, era hipócrita. Já para os crentes, Jesus está dizendo ali, está falando sobre atitudes e intenções sinceras, verdadeiras. Há uma grande diferença entre um crente
tentando seguir os mandamentos da igreja. E olha, acontece, irmãos. Às vezes somos surpreendidos por pessoas que estão há anos ao nosso lado e de repente essas pessoas, muitas vezes, abandonam a igreja, abandonam o evangelho, voltam para um mundão e a gente pensa, o que aconteceu? Às vezes era apenas um crente religioso tentando seguir os mandamentos da igreja. Não um crente verdadeiro produzindo frutos espirituais. E era essa a diferença que Jesus estava destacando sobre os discípulos em relação aos fariseus. Então, se hoje um crente age como um fariseu, sendo hipócrita, a sua vida, sendo uma farsa, a sua vida cristã sendo uma farsa, ele acaba demonstrando em vários momentos que aquilo ali é um peso, que aquela vida cristã é um fardo, que não tem alegria. Olha, eu vou para a igreja hoje, nossa, chegou domingo, já ir para a igreja. É um fardo, é uma tristeza muitas vezes. As pessoas estão olhando para esse tipo de crente. Sabe o que elas estão pensando? Isso eu não quero para a minha vida. Elas estão provando, elas estão degustando. Isso é ser crente, isso eu não quero para a minha vida. E esses crentes estão falhando como o sal da terra. Se nós vamos viver, se nós vivermos com um caráter cristão, com um caráter de Cristo, nós vamos produzir ao nosso redor, nas pessoas, que elas realmente precisam de Deus. Mais uma vez, se nós vivermos não seguindo, mas produzindo este caráter que Cristo listou aqui, porque Cristo realmente habita em nossas vidas, então o resultado vai ser que as pessoas vão saborear, vão degustar o que é realmente uma vida com Deus, e elas vão perceber que elas também necessitam de Deus. Elas vão almejar ser cristãs. Elas vão provar e ver que o Senhor é bom. Salmos 34, 8 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Elas vão provar e vão ver, ter a certeza, como realmente é bom ter o Senhor em nossas vidas. Quando as pessoas degustarem o verdadeiro cristianismo em nossas vidas, irão desejar ter isso em suas vidas também. Por isso, irmãos, o nosso propósito é sermos o sal da terra para ganhar as pessoas para Cristo, para fazer delas discípulos de Cristo. Quando você estiver na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, lembre desse propósito. Eu sou o sal da terra e meu alvo aqui é fazer discípulos de Cristo. Então você precisa provar para as pessoas o quanto você é feliz com Jesus, o quanto nós somos felizes com Jesus, o quanto ter Jesus na minha família é diferente. E quando as pessoas virem isso, você terá a oportunidade de ganhar essas pessoas para Cristo. Irmãos, provem para quem está ao seu redor, para as pessoas, o quanto é importante ter Jesus na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos. Você verá que será muito mais fácil falar de Cristo para essas pessoas. Quando as pessoas verem que a sua mensagem, aquilo que você diz, é verdade na sua vida, elas vão querer provar desse tempero tão maravilhoso. Então, irmãos, isso é ser uma igreja que tempera. Isso é ser uma igreja que, como sal, as pessoas estão provando desse tempero e desejando também isso em suas vidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, que é outra qualidade que o sal também tem, é o preservar, o conservar. Então, também queria enfatizar que a igreja, que é o sal, é a igreja que preserva, é a igreja que tem a responsabilidade de preservar. Como eu falei, a outra qualidade que o sal tem é de preservar alimentos. Isso era muito usado naquela época, na época aqui de Cristo. E algumas regiões, até do nosso país também, eles ainda usam, para fazerem ali algumas comidas típicas. Talvez você já tenha ouvido falar, ou até mesmo provado, carne seca, carne de sol, charque. Já ouviu falar dessas coisas? Já provou dessas coisas? Eu já provei.
é uma delícia, né? São comidas, né? São carnes ali salgadas, para que elas possam passam ali por um processo de salgamento, para que elas possam durar mais tempo, né? E depois ali são preparados ali alimentos com essas carnes. Mas o objetivo de salgar essas carnes, esses alimentos, é para que eles não apodreçam, para que possa preservar mais tempo, para que possa durar mais tempo. Na época de Jesus, as pessoas também usavam muito sal para isso. Não havia refrigeração como nós temos hoje, né? Hoje, quando nós compramos uma carne no mercado, né, um frango, ou seja, qual for o alimento, muitas vezes colocamos ele na geladeira. E ali ele pode passar muito tempo ali na geladeira, ou pelo menos mais tempo do que o normal, para evitar que ele estrague. Mas naquela época as pessoas precisavam salgar, né, os alimentos, ou alguns alimentos, para que pudesse durar mais tempo. Por isso, quando Jesus usou essa analogia, né, do sal que preserva, os discípulos, olha, já veio a luz na mente deles ali, nós entendemos o que Jesus quer dizer. Quer dizer que nós, como sal, temos a responsabilidade de preservar. Ou seja, de deter, de parar a corrupção neste mundo. Pensando mais uma vez na situação do nosso mundo, né? O nosso mundo é um mundo decaído, pecaminoso, mau, e a verdade é que ele tem a tendência de ficar pior. Entenda, né? Às vezes nós esperamos que as pessoas possam estudar mais, possam ter melhores trabalhos, possam, né, ter um governante, um presidente melhor, isso e aquilo. Às vezes lutamos para que o nosso país, para que o nosso mundo seja melhor. A verdade é que a tendência é para ficar pior. A Bíblia já diz isso. Lá em 2 Timóteo 3,13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então esta é a situação do nosso mundo. Por isso, as pessoas neste mundo são como um alimento, como a carne, que sem o conservante, a tendência é elas apodrecerem, ficarem cheios de germes. E é nesse momento que nós vemos a importância da igreja como o sal da terra. Como sal, nós podemos evitar que a situação fique ainda pior. Como sal, nós, a igreja neste mundo, podemos evitar que a situação fique ainda pior. E como nós podemos fazer isso? Entenda, sendo diferentes dos homens deste mundo. Mais uma vez, sendo diferentes dos homens deste mundo. Da mesma maneira que o sal, né, a gente usa ali o sal para salgar certos alimentos, mas os alimentos são diferentes, né? O sal, né, o material do sal é diferente daqueles alimentos, né? Vou pegar o sal para salgar o sal. Ninguém faz uma coisa dessa. Usamos o sal para salgar outros tipos de materiais, de alimento. Então a mesma coisa, assim como o sal ele é diferente do alimento que ele é aplicado para preservar, assim deve ser a vida do cristão, da igreja em relação ao mundo. O crente ele deve ser tão diferente dos incrédulos como Jesus era diferente na sua época. Claramente ele era diferente das pessoas no mundo no qual vivia. Assim deve ser a vida do crente. Diferente como pastor, estou falando sobre santificação. O crente ele precisa ter uma vida santificada, ou seja, uma vida separada do pecado, consagrada para Deus. O crente precisa ser um modelo, precisa ser um padrão do que é certo, do que é bom. E assim ele vai ter uma vida diferente da vida das pessoas deste mundo. Por exemplo, imagine que você tem ali um grupo de pessoas no trabalho conversando algum assunto imoral, talvez usando ali palavras torpes. E imagina que um crente está ali trabalhando também, ele chega nesse grupo para conversar, para participar da conversa. E imagine que imediatamente, quando esse crente chegou naquele grupinho ali, naquela rodinha, acontece uma coisa diferente, as pessoas mudam. Imediatamente, diante da presença daquele crente, as pessoas mudam o assunto ou mudam a maneira como falar.
O crente não precisou chegar e ficar dando bronca ou falar isso e aquilo. Prontamente aquele grupo ali mudou. Por quê? Eles perceberam que chegou alguém diferente deles. Alguém que, ao continuar aquela conversa, será ofensiva para ele. Ao continuar aquele tema, ao continuar aquele palavreado, ofenderá aquela pessoa. Claro, isso nem sempre acontece. Às vezes a gente chega na rodinha e as pessoas não se importam. As pessoas muitas vezes continuam falando as besteiras. Mas eu já vi muitos irmãos comentando: pastor, olha, aconteceu no meu trabalho, de eu chegar numa rodinha, de eu chegar e estava ali duas pessoas conversando e conversar com elas, ou de repente a gente indo para um lugar e a gente começou algumas certas conversas ali. E algumas pessoas inicialmente mudaram o assunto, estavam conversando em respeito a mim por ser crente. Claro, não foi todo mundo que gostou. Às vezes chega na rodinha ali, chegou o crente, vamos ter que mudar de conversa, né? Aquela certa raiva, aquele certo ódio. Mas também tem aqueles que mudam, respeitam. E depois, quando eles precisam de Deus, eles chegam para você para perguntar: olha, tem como você me dizer uma palavra de apoio? Tem como você orar pelo meu casamento? Tem como você me ajudar com Deus, com minha vida que está tão destruída? É para essas pessoas que nós precisamos ali fazer a diferença, sermos o sal. E quando formos o sal, pessoas irão notar a diferença e irão se aproximar de nós para ouvir o porquê dessa diferença. Certo teólogo chamado Martin Lloyd Jones, ele escreveu o seguinte: a glória do Evangelho é que quando a igreja é totalmente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É aí que o mundo é levado a ouvir a sua mensagem. Embora talvez no início a odeie. Fica interessante, mais uma vez esse começo aqui. A glória do Evangelho é que quando a igreja é totalmente diferente, é o sal da terra, é santificado. Invariavelmente, o mundo é atraído pela igreja. E é onde é o momento do crente poder falar da palavra, da mensagem do Evangelho. Por isso é tão importante, irmãos, que nós sejamos exemplos em nosso trabalho. Sejamos exemplo na nossa escola, na vizinhança. Eu sei que quando nós estamos lá fora, a batalha é tão feroz que às vezes é muito mais fácil a gente se adaptar àquele estilo, àquele padrão que há lá fora e tentar viver essa vida cristã só na igreja. Porque na igreja está todo mundo tentando a mesma coisa, então é muito mais fácil. Mas lá fora é mais fácil eu tentar agir como meus colegas de trabalho. Se eles estão mentindo, se eles estão enganando o chefe, se eles estão tentando passar a perna, ganhar algum lucro de forma desonesta, é mais fácil eu agir dessa forma. Ou na escola, se todo mundo está colando, é mais fácil eu agir dessa forma. Ou na vizinhança, se todo mundo está destratando um ao outro, é mais fácil eu agir dessa forma. Por isso é uma batalha, para sermos o sal, sermos diferentes, sermos aqueles que as pessoas irão olhar e ver, essas pessoas são diferentes. Então sejamos, irmãos, exemplos como marido, como esposa, como pais ou como filhos, como crentes na igreja, porque nós teremos a oportunidade de ensinar a verdade, de mostrar o que é agradável e trazer glória ao nosso Deus. Às vezes é difícil a gente encontrar pessoas que querem ouvir do Evangelho. Às vezes você começa a falar do Evangelho e as pessoas, pode parar, não quero ouvir desse tipo de assunto. Às vezes até na nossa família, né? Familiares que ainda não têm a Cristo, você começa a falar ali alguma coisa, ou quer orar, a pessoa já começa a ficar meio intrigada, meio chateada. Será que temos falhado como sal? Porque se nós formos esse sal que preserva, que dá sabor, teremos a oportunidade de pregar o Evangelho, que transforma, que dá vida, que livra a vida das pessoas da corrupção, da morte. E alguns se converterão. Pessoas se converterão. Agora, é claro, sabemos que infelizmente não acontecerá com a maioria. Entenda isso, não acontecerá com a maioria.
Muitos verão na sua vida, né? Olha, está lá o crente com uma vida pura, uma vida santificada. Eles ficarão indignados. Eles ficarão indignados porque a sua vida ali no trabalho mostra o quanto eles estão errados, o quanto eles estão longe de Deus. Eles vão nos perseguir, vão falar mal de nós, vão querer que nós tropeçamos. E sabe o que Jesus falou? Ele nos alertou ali ainda nas bem-aventuranças, ele nos alertou no próprio sermão ali o seguinte, que isso iria acontecer. Por isso ele fala ali sobre nós sermos perseguidos, sermos injuriados, contarem mentira contra nós, dizerem todo mal contra nós. Mas Jesus nos lembra, ainda que isso aconteça, vai acontecer. Quando acontecer, vocês podem ainda assim ser verdadeiramente felizes. Vocês ainda podem ser bem-aventurados. Isso porque a nossa recompensa não está aqui, está lá nos céus. O nosso galardão não é aqui, é lá na glória. E lá é incomparável. O que Deus tem preparado, o que Cristo tem preparado para nós, nossa mente nem consegue imaginar. Nossos olhos não viram ainda essas coisas. Então, irmãos, vale a pena sermos o sal e preservar e deter a corrupção deste mundo. Ainda para concluir aqui, Jesus ainda dá um alerta ali, quando ele nos chama de o sal da terra, ele ainda fala o seguinte, olha, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Como é que o sal pode perder o sabor, né? O tempero dele ali. Bem, talvez hoje, como o nosso sal ele é diferente daquela época, é mais difícil isso acontecer. Mas naquela época, eles tiravam ali o sal do mar e vinha com muitas impurezas, muitos minerais junto ali. Então não era refinado como nós temos o nosso hoje. Então aquele sal ali, quando era guardado, ele acabava não durando tanto tempo. Às vezes acabava que o sal mesmo, ele acabava se perdendo, se dissolvia, e o que sobrava era aqueles minerais, o que sobrava era aquelas impurezas. Então quando você pegava aquele sal e provava, ele não estava mais salgando. Não valia a pena mais pegar aqueles minerais, quase que como aquela areia, e jogar na carne, jogar nos alimentos, porque ele não iria mais preservar. O sal mesmo ali havia se perdido. Tinha perdido o seu sabor, tinha perdido a sua eficácia de preservar. Então a única coisa que se prestava para fazer com aquilo ali era jogar fora. Como ali havia muitas estradas que acabavam tendo ali estradas, como hoje também, nossas estradas, com buracos, com as pessoas passando ali. Então, para facilitar ali, ainda pegava aquele sal e jogava onde as pessoas pisavam, onde as pessoas passavam, tampando buracos, arranjava alguma utilidade. Mas essa era a única utilidade, apenas para ser jogado fora, jogado na terra, e as pessoas pisarem sobre ele. Por isso a expressão ser pisado pelos homens. Então esse é um alerta para nós. Jesus está dizendo, olha, vocês são o sal da terra. Vocês, igreja aqui, são o sal desta terra. Então não desista de ser aquele tempero aonde você está. Não desista de ser aquele que vai preservar o que honra e glorifica ao Senhor. Porque se você desistir, nós falhamos como o sal. E o nosso testemunho não terá mais sabor. O nosso testemunho não irá preservar mais nada. As nossas vidas não vão impedir que o mal cresça. E então perderemos o nosso propósito. O nosso nome cristão não servirá para nada, ao não ser para ser pisado pelos homens, ou seja, desprezado, sem valor. Pastor, isso pode acontecer? E tem acontecido. Antigamente era uma honra a gente chegar no trabalho, nos lugares e dizer, eu sou crente. Às vezes quando a gente chega num lugar e fala, olha, fazer entrevista de emprego, olha, eu sou crente.
Ixi, rapaz, aqui os crentes que passaram aqui roubaram, né, enganavam, mentiam. Lembro de uma vez, já contei isso para a minha igreja, que eu estava lá em Campo Grande, antes de vir aqui para Cotia, procurando uma casa para alugar. E aí, liguei para uma imobiliária, falou, olha, nós temos aqui uma casa excelente e tal. Eu falei, estou interessado. Ela perguntou, qual é o seu trabalho? Eu sou pastor. Ela, então, o último inquilino dessa casa está nos devendo 6 meses. E ele também era pastor. Aí eu abaixei a bola, né? E tentei, né, dar outros argumentos de que eu não iria fazer a mesma coisa. Mas era triste poder ver que não apenas nome de crente ou de pastores estavam sendo desprezados, pisados pelos homens, porque pessoas que se diziam crentes haviam perdido o seu sabor, haviam perdido o seu poder de preservar. Então, irmãos, sejamos o sal desta terra, aquele que tempera, aquele que preserva. Para finalizar, eu gostaria de passar aqui para os irmãos, já que estou falando sobre tempero, passar aqui para os irmãos uma receita, tá bom? Uma receita para tornar a sua vida mais saborosa com Jesus. Anota aí, irmãos, vamos lá. Pastor Hernando, Ana Maria Braga, vamos lá. Anota aí. 7 xícaras transbordando da palavra de Deus. 1 xícara para cada dia, porque ler a palavra de Deus não é para de vez em quando não, é para todos os dias. Anote também aí, 1 xícara de oração, pela manhã, à noite, antes das refeições, ou sempre que precisar, porque Paulo nos disse, né, orai sem cessar. Fruta, muito bom fruta, né? Então aí faz bem para a saúde, fruta, então distribua à vontade o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aproveita, irmãos, que a carne está cara ultimamente, né? E evite as obras da carne, tá? Impureza, idolatria, inimizade, por aí vai. Se você quiser aprender mais receitas como essa, é só olhar aqui nesse livro de receitas. A Bíblia, a palavra do nosso Senhor. Aqui tem tudo que nós precisamos para uma vida saborosa com Cristo. Amém? Vamos terminar com a palavra de oração. Depois o pastor Toninho tem a palavra. Pai amado, Pai Santíssimo, obrigado a Deus pelo privilégio de podermos ouvir e sermos desafiados pela Tua palavra. A minha oração, Senhor, é que Tua palavra pregada esta noite possa aquecer, queimar, ó Pai, nossos corações. De tal forma, Senhor, que fique ali, ó Pai, martelando em nossa mente, eu sou o sal da terra, eu sou o sal da terra, nós somos o sal da terra. Então, Senhor, que isso possa nos ajudar, nos encorajar, nos desafiar a sermos aquilo que nós somos, a produzir aquilo que nós temos em nossas vidas, que é aquilo que realmente mostra a diferença, que faz a diferença na vida das pessoas. Mostrar ao Pai o quanto nós amamos ao Senhor, para que as pessoas, ó Deus, saboreiem que a vida em Cristo, a vida com Cristo, é aquilo que é mais importante em suas vidas. Ó Deus amado, que nós também, Pai, como sal da terra, possamos ter uma vida santificada, consagrada ao Senhor de tal forma que as pessoas olhem em nossas vidas e vejam ali um padrão, um modelo. E que isso, ó Deus, inicialmente mostre, ó Pai, o pecado em suas vidas, mas que também, ó Pai, elas almejem serem perdoadas por Cristo Jesus, como assim nós somos. Ó Pai amado, opere e transforma a vida de cada um aqui. Se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não tenha Cristo, não é nem o sal da terra, não tenha Cristo como seu Salvador, que o Senhor opere também, ó Pai, maravilhas em sua vida ao ouvir esta palavra, que ela entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que ela creia no Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração, o meu desejo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós ainda vamos cantar um hino para encerrar, mas fica aí o desafio da palavra de Deus para cada um de nós sermos o sal da terra, né? Podermos preservar, podermos
saborear este mundo tão corrupto, tão mau, que nós de fato realmente sejamos esse sal que leve a palavra, que seja diferente das pessoas deste mundo. Então, um grande desafio para nós hoje à noite. Amanhã nós estaremos novamente aqui, com o pastor, trazendo a mensagem da igreja como a luz do mundo. Então, que a gente possa entender essas questões tão importantes para o nosso dia, nossos dias, né? Dias que vivemos tão maus, tão corruptos, tão levado à corrupção, né? Levado ao pecado, e como igreja nós realmente sejamos diferentes deste mundo. Amém? Um grande desafio para nós. Nos coloquemos diante de Deus. Se você é um cristão, reveja a sua vida, reveja seus conceitos e se firme cada vez mais na presença do Senhor. Se você não é, então você está perdendo seu tempo, você está sendo de forma pessoal, né, excluído, porque Jesus, ele veio para te salvar, ele veio para te resgatar, ele veio para te tornar também o sal da terra. Então pense nisso, tá bom? Vou chamar o Veiga, cadê o Veiga? Para dar término para o nosso culto. Não esqueça, amanhã 18h30, tá? Amanhã à noite, 18h30. A escola dominical será normal, amanhã 10 horas da manhã e à noite 18h30. Depois que a gente terminar aqui, tem um momento ali de comunhão ainda, tá bom? Temos um bolo e refrigerante para a gente poder continuar comemorando o nosso aniversário. Cadê o Veiga? Cadê o homem? Foi arrebatado já? Deixou a gente sozinho aqui? Não é possível, né? Então aguardemos. Vamos ficar em pé enquanto ele não vem, né? Vamos fazer uma outra oração. E eu vou chamar o grupo para chegar aqui, para se preparar. Soberano Deus, nosso Pai, nós mais uma vez te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos preparou esse momento tão importante, tão maravilhoso, tão específico, ó Deus. Um momento que o Senhor quis falar ao nosso coração. O Senhor quis mostrar a nós a Tua palavra, a Tua vontade, e que nós possamos, ó Deus, reter a Tua palavra em nosso coração, praticá-la, ó Deus, em nossas vidas, diariamente, como foi falado aqui, em todo lugar que nós estivermos, para que assim possamos, ó Deus, cumprir, ó Deus, com esse desafio tão grande, Senhor, de ser o sal da terra, para salgar, para trazer sabor a este mundo e preservar a verdade da Tua palavra, ó Deus, neste mundo. Abençoa-nos, contempla-nos, ó Deus, nós precisamos do Senhor para continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Muito obrigado por estar aqui, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelo que o Senhor há de fazer ainda. Continue abençoando ricamente esta igreja, fortalecendo, guardando, preservando, guiando, fortalecendo ela no caminho, guardando, Pai, de todo o mal, livrando-a dos perigos, ó Deus, das investidas do inimigo também sobre ela, Senhor. É assim nós oramos, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir que os irmãos se mantenham de pé. Nós vamos cantar apenas uma estrofe do hino 377 e aí terminamos. Então, 377.
coro sem os instrumentos? Os irmãos cantam. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, que paz e alegria, raiou um novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Amém, irmãos. Irmãos, ainda temos um tempo juntos. Vamos ainda, tem bolo, tem refrigerante, tem comes e bebes para nós. Lembrando que amanhã de manhã também temos culto, às 10 horas, com a escola dominical. E à noite, pregação ainda do pastor Hernando, às 18h30. Todos são bem-vindos mais uma vez. Deus nos abençoe. Irmãos, temos um tempo juntos aqui, tá bom? Não vai embora.